a gente já começa. Bom dia, Ô, Gilbert, tá aí já? Bom dia. tudo bem? Tudo bem? Maravilha. Bom, vou começar aqui apresentando todos. Primeiramente, bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui com a gente, né, hoje nessa live. A gente quis trazer um tema aqui que a gente é questionado aí muitas vezes, de todos os dias, né, sobre temas jurídicos, né? E até a gente vê muitos questionamentos feitos pelos passageiros, muitos passageiros advogados, muitos passageiros conhecedores aí da lei, acabam questionando aí o tempo todo determinadas situações, e a gente está aqui hoje tem esse objetivo de compartilhar um pouco de conhecimento sobre temas jurídicos. A gente quer abordar sobre contratos, é, sobre lei do arrependimento e sobre como se proteger, ou como evitar, ou como ajudar a se proteger para evitar demandas judiciais e, se elas houverem, como conseguir defendê-las, né? Acho que é isso, Gilbert, o principal. Eu tô com a Ivana Spear, que é do nosso jurídico aqui, e tô com o Dr. Gilbert também, que é do nosso departamento jurídico. Eles que estão aqui para nos ajudar nesse bate-papo. Eu queria pedir, quem tiver qualquer pergunta, pode fazer a pergunta no chat, que a gente vai estar explanando algumas coisas aqui, e posteriormente a gente entra aí nas respostas, ou tenta esclarecer as perguntas se a gente conseguir, né, Gilbert? Acho que é isso. Exato. Você quer começar a apresentação? Fica à vontade, Gilbert. Bom, bom dia, né, todo mundo. Eu sou advogado aí da BWT já há mais de 10 anos. A gente tem, né, tido ótimos resultados aí com relação a essa questão do turismo. A gente viu que teve muitas mudanças, desde a época da pandemia, né, essas questões de contratuais que estão sempre envolvidas. E a gente foi cada vez mais aprimorando, né, as formas de lidar com essas situações, principalmente considerando o Código do Consumidor, que é muito protetivo, né, com relação aos nossos clientes. Tendo dito isso, eu acho que a gente pode começar com um tópico que é o essencial, né, que é o contrato, efetivamente. A gente busca sempre trabalhar com um contrato que prevê, né, informações claras, né, sempre destacadas para os clientes, para que a gente não tenha dúvidas na contratação. E mesmo assim, a gente sabe que tem alguns percalços durante o caminho, mas o importante é todo mundo estar ciente da importância disso, de passar para os consumidores as informações, as contratações, né, para que sejam feitas sempre previamente as combinações, para que lá depois, no futuro, quando não der certo, né, ou se, né, dá tudo certo, a gente tenha sempre uma segurança aí para todas as partes. Eu acho que é importante, né, Gilbert? Até vou interrompendo para a gente ir contextualizando. Eu acho que é importante reforçar que a gente disponibilizou uma ferramenta. Hoje, todos os contratos podem ser gerados automaticamente pelo nosso sistema. A gente tem isso nativo na ferramenta, todo file, toda venda, é possível ativar o contrato online. Ele não entra como obrigatório, então você não precisa coletar as assinaturas em todas as vendas. Ele é um serviço opcional que custa R$ 4 quando aciona, entra na cobrança do file R$ 4, e que hoje, digitalmente, facilitou muito. O contrato é gerado automático com todas as informações que constam no file e é enviado para os pagadores. E aí precisa da assinatura de todos os pagadores. Então, basicamente, é, você vai em ações e aciona o contrato DocSign, a ferramenta já passa a estar funcionando. Assim que o caixa for fechado, é disparado os contratos. A gente dispara os contratos para a agência de viagens, que é intermediária, para a BWT assinar também, e para o contratante, para os pagadores. E aí todos precisam concluir a assinatura via plataforma digital, que é a DocSign, que é a maior plataforma de assinatura de contratos online do mundo. E isso nos dá daí a assinatura, a conclusão, se todos assinarem, a conclusão da assinatura do contrato. E facilitou muito, porque antigamente, quando era manual, a gente tinha que escrever os contratos, o contrato vinha mal preenchido, né, Gilbert? Isso a gente tinha bastante problema com isso, Sim, né? Dava muito trabalho pro agente, para nós, né? A preenchimento de todo o contrato, detalhar quais são os serviços que estão sendo vendidos. E aí normalmente vinha pela metade, né? Vinha não preenchido. Então hoje está bem fácil, basta organizar sua rotina de vendas, né? Para que você sim. utilize a ferramenta e em toda a venda. Caso assim entenda que seja E tem uma importante. segurança para todo mundo, né? E Exato. olha que engraçado isso, até você comentando, né? Ah, essas mudanças a gente assina em DocSign. Se a gente for parar para analisar, a lei do direito do consumidor,
ela foi promulgada no Brasil em 1990, 11 de setembro de 1990. Em 1990, só para ter uma ideia, para a gente contextualizar, o presidente Heleno Collor, e a moeda corrente na época era o cruzeiro. Naquela época, então, a gente nem tinha condições de saber de documento eletrônico, né? Não tinha como ter essa previsão. E o Código do Consumidor permanece assim até hoje. Então, a gente tem uma defasagem muito grande na legislação. Lógico, foram sendo criadas outras legislações para dar para complementar, né, essa questão. Inclusive, a assinatura eletrônica hoje está sendo aceita em todos os tribunais, né? A gente consegue demonstrar a intenção do cliente realmente através da assinatura eletrônica. Hoje em dia a gente fala até de contratos através de blockchain, então é uma coisa assim que a cada dia que passa as coisas estão ficando cada vez mais evoluídas e não é diferente no ramo do turismo, que é extremamente rápido, tem mudanças, né, que a gente às vezes é pego de surpresa porque as coisas aparecem, né, sazonalmente. Então assim, o contrato hoje em dia, se ele não tiver regulado com a prestação do serviço, ele não vai adiantar para nada. E o contrato, realmente, para vocês, para as agências, para a BWT, ele é extremamente importante porque ele vincula a intenção do passageiro, do consumidor ali, com o serviço prestado. Nos contratos, o que é importante sempre deixar claro para o consumidor? A informação, a concordância, a oferta que está sendo feita, os valores, a escolha inequívoca do consumidor com relação àquilo que ele está adquirindo e eventuais assistências por parte da agência ou da BWT que serão disponibilizadas em caso de cancelamento. Um bom Acho, contrato, ele não é quando você Até faz a para a venda, gente está tudo comentar, certo, né? Gilbert, para a gente contextualizando ali, porque eu só acho, desculpa interromper vocês, mas acho que é bem importante para contextualizar, que talvez até seja isso que o Cordeiro ia falar e eu estou aqui interferindo, é que, apesar do contrato ser o documento oficial e a nossa segurança para todos, né, seja BWT, seja agência, seja consumidor, do que realmente foi contratado, a oferta já faz parte da negociação. Então, é muito importante que toda a informação que seja passada para o consumidor, ela seja clara e transparente, porque mesmo que o contrato diga uma coisa e na oferta diga outra, o juiz acaba avaliando o que foi realmente oferecido para o cliente. Então, essa comunicação para o cliente, ela é importante ter clareza, né? É não reembolsável? Olha, é não reembolsável. O senhor entende o que é não reembolsável? Porque também uma das coisas que a gente sempre conversa, né, Cordeiro, que a linguagem dentro do setor, seja no jurídico, seja no turismo, seja na medicina, seja no setor que for, ela é muito clara para a gente que está lidando e dentro, né, trabalhando inserido. dentro dele, mas para quem está fora não é. Então, assim, você fala assim, olha, se você não comparecer é no show. Eu não sei se o cliente, o consumidor comum, Legal, né? Vai ter show, né? tem interesse, tem pleno conhecimento do que é o no-show, né? Então, é muito importante que a gente deixe essas informações claras e quanto mais formalizadas, mesmo que seja no e-mail ou no WhatsApp, dizendo, olha, então o senhor está contratando uma passagem aérea que é não reembolsável. Ou seja, se o senhor mudar de opinião amanhã, o senhor não tem direito à devolução dos valores. Então, cada vez que a gente é mais claro e transparente, eu sei que às vezes isso pode parecer ruim como argumento de venda, mas é importante para que a gente tenha segurança, né, dentro do que foi combinado com o passageiro, e mais do que isso, tenha prova se eventualmente ele mudar de ideia, né? E é isso, Vânia, eu ia complementar, porque era tentar traduzir um pouquinho para ficar bem fácil da gente entender, porque a gente não é da área jurídica, né? E o Dr. Gilbert estava ali explanando da forma juridiquês, né? Mas assim, o que a gente está querendo trazer aqui, né? E o que o Gilbert falou é importante demonstrar desde a hora do orçamento as opções de produtos que foram disponibilizadas. Como, Exato. por exemplo, olha, esse hotel eu tenho não reembolsável por 1.000 e eu tenho tarifa que permite o reembolso para cancelamento até dia tal por 1.500. Nas passagens aéreas, eu tenho essas tarifas promocionais light por 1.000 e eu tenho a tarifa full, que te dá direito a assento, bagagem e flexibilização em caso de alteração e eventual cancelamento. Quando você consegue contextualizar isso e comprovadamente, se houver uma demanda judicial, você comprovar isso ao juiz, a chance da gente obter sucesso, nós, agência e todo prestador de serviço, é muito maior. E a gente vai ter, o Gilbert vai mostrar aqui casos em que a gente teve ganho de causa justamente por ter o contrato.
A BWT não exige que as agências nos enviem os contratos assinados em todos os cenários. Por quê? Porque a gente só trabalha com agências que estão previamente cadastradas junto à BWT e que possuem contrato firmado com a BWT, como todos que estão aqui sabem. E o que a gente diz nesse contrato, eu quero deixar também de forma transparente, como a gente sempre busca fazer, né? A gente não exige, não quer dizer que não seja necessário. Tá? Eu não exijo que você me apresente buscando agilizar o processo de venda. Mas, em caso de demanda judicial, a BWT irá notificar solicitando o envio de cópias dos contratos assinados. Caso não haja cópia dos contratos assinados, em caso de demanda judicial, a agência acaba que assume responsabilidade integral por tudo que foi falado com o passageiro. Porque eu, BWT operadora, não conversei com o cliente. E não tenho responsabilidade sobre o que foi falado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, isso acho que é importante a gente deixar claro, né, Gilbert, e trazer aqui para que tenha bastante transparência nas relações, né? O contrato nos ajuda, sim, a tratar. O contrato nos ajuda muito a tratar e a No cuidar YouTube disso. estou impaciente. Só um pouquinho que tem alguém com o áudio aberto aqui. Achou? Beleza. Gilbert, pode seguir, desculpa interrompê-lo, mas é isso, só queria deixar para traduzir, né? Para deixar bem claro. Que vocês sempre contribuam aí, me interrompam, se às vezes eu falar no juridiquês, como você falou, não é a minha intenção, mas é que às vezes é o costume. Sim. E assim, exatamente isso que você falou, Ivana, com relação a deixar claro a tarifa light, né, no show, chargeback, o turismo tem várias denominações assim que é desconhecimento geral, né, a não ser o pessoal que trabalha no ramo do turismo. Inclusive até os próprios magistrados, os juízes, né, os outros advogados, eles não têm nem ideia do que significam, a não ser que eles, né, trabalhem com isso também. Acho legal, né? Acho legal, né, Gilbert, até colocar isso. Uma das coisas que é bem importante é tentar traduzir tanto do juridiquês para o turismo quanto do turismo para o consumidor final, né? Eu estou vendo aqui o chat, já vou aproveitar e vou respondendo algumas perguntas, Gilbert, que eu acho que fica mais dinâmico para a gente, né? A Karina perguntou se a demonstração pode ser através de conversas registradas em WhatsApp ou teria que ser e-mail. Pode ser WhatsApp, pode ser qualquer rede social, desde que a gente consiga exportar essa conversa ou ter prints da conversa mostrando que foi com esse consumidor, tá? Então, qualquer demonstração que a gente tenha que o cliente, o consumidor final, foi devidamente orientado, é meio de prova, sim, em um processo judicial, tá, Karina? Tem alguns juízes até, isso, né, adentrando mais especificamente alguns procedimentos que exigem que seja feita uma ata notarial no cartório com relação a essas conversas, para dar mais uma robustez a essa própria, para demonstrar mesmo que não teve alteração, porque hoje em dia a gente sabe que mensagens podem ser alteradas, inclusive, né, mas quando você vai no cartório, faz uma ata notarial daquilo ali, serve também como prova. Isso alguns juízes pedem, outros não, né? Quando é áudios, o Guilherme perguntou aqui, quando são áudios, aí a ata notarial é necessária, porque daí é uma pessoa com fé pública, né, que o juiz acredita que está falando a verdade, faz a transcrição do áudio, tá, Guilherme? Isso. Tem que estar claro, né? O mais importante é estar claro a relação e estar claro a explicação, que normalmente, quando a gente vê aqui, né, em muitos casos que a gente vê, a conversa tão embaralhada, tão confusa, metade foi no WhatsApp, metade foi no e-mail, metade no telefone, e aí não há clareza. E quando não há clareza, a gente não consegue demonstrar o juiz e não consegue convencer ninguém. Tem que estar bem claro, olha, esse pacote que o senhor está vendo aqui, com hotel tal, com a passagem para Maceió no dia tal, ele é com uma tarifa de 2.000 e essa tarifa aqui está promocional e não reembolsável, tá? Ou seja, se o senhor mudar de ideia amanhã, o senhor não vai ter direito à devolução de nenhum valor, ok? O importante é a clareza. O instrumento hoje, o judiciário já tem aceito, né, os mais diversos formas de comunicação presentes na atual sociedade, né? Vamos falar assim. Isso. Eu acho que aproveitando esse gancho, dá para a gente falar da diferença da ANAC e do CDC? Quer falar alguma coisa antes? Deixa eu só responder mais algumas perguntas aqui do chat. Sobre contrato para encerrar, né?
Isso. Tá bom. Cordeiro, muita gente está perguntando aqui do DocSign, que estão olhando o site, mas o nosso sistema manda automático via DocSign, né? Quando ele seleciona o envio do contrato, não? Não, ele Como tem é que que ser é? Vamos lá. acionado. Vamos lá, boa pergunta. Acho Bom, que se você pudesse até mostrar na tela para eles, que alguns estão perguntando onde que encontram o contrato no sistema. já, vamos aqui. Estão vendo minha tela, não? Sim. Tá. Vou pegar uma venda aqui, só para a gente abrir para eu mostrar. Aqui em ações, adicionar contrato DocSign. No botão ações lá embaixo, tem um botão adicionar contrato DocSign. Quando você aciona ele, ao fechar o pagamento, vai ser enviado. Agora não aparece. Só está Até... aparecendo uma tela em busca do Hexa para a gente, Cordeiro. Opa, peraí. Acho que você está compartilhando a tela. Janela. Enquanto você procura aí, eu vou aproveitar até, eu vi que algumas pessoas perguntam, né, como é que a gente faz para elaborar o contrato. Para nós da BWT, é importante que utilizem o contrato que está no nosso sistema, porque ele já tem as cláusulas específicas do produto contratado com a BWT, né? Eu entendo que algumas agências fazem outras, utilizam produtos de várias operadoras, e aí sim o contrato tem que ter uma parte nossa, enfim, aí acho que tem uma discussão um pouco diferenciada, mas o nosso contrato, nosso sistema já tem um contrato específico para assinar entre BWT, operadora, agência como interveniente e o consumidor final que está adquirindo os produtos. Isso. Vou aproveitar também e responder aqui a Lara Chateaubriand, perguntou para informar novamente quais as cláusulas básicas que devem constar no contrato. As cláusulas básicas são a informação, a concordância, a oferta, os valores, a escolha inequívoca do passageiro, né, do consumidor, pelo produto que ele está adquirindo naquele momento, e eventuais assistências que vão ser prestadas caso ocorra alguma situação inesperada. São essas 6 cláusulazinhas que a gente sempre busca deixar bem clara e bem específica no contrato para que não tenham, né, discussões, eventualmente, posteriores sobre as questões que foram tratadas. Respondendo aqui o João Guilherme e o Robson também, que perguntam que se o contrato é enviado e ele não assina, se o e-mail ou o WhatsApp já serviriam como provas. Sim, eles servem como prova. Claro que o contrato é o instrumento jurídico adequado, mas uma conversa ou um ok inequívoco do consumidor de que ele está contratando pelo valor e sabendo que está sendo contratado, ele é um meio de prova bastante forte para a gente, sim. E a ata notarial, ela, na verdade, ainda não pode ser substituída pelo Verifact, porque a ata notarial ela é elaborada por uma pessoa de fé pública, né, que no direito é chamado como se fosse uma testemunha inquestionável do juiz. Consegui voltar aqui, desculpa, caiu e travou. Mas eu estava explicando, não sei se até onde chegou. Em qualquer Não venda, chegou. você acionar. Em qualquer venda, se você for em ações, no botão ações, vai ter lá, adicionar contrato DocSign. Isso ativa a função de contrato online DocSign para venda. Quando o caixa for fechado, que é quando o pagamento for concluído, eu disparo o contrato para todos os envolvidos. E aí o voucher só é enviado ao concluir todas as assinaturas. Dentro de cada venda, vocês vão ter uma abinha, quando você aciona o contrato DocSign, ou insere uma venda financiamento, quando insere financiamento, automaticamente aciona-se o DocSign. Quando você quer solicitar a assinatura do contrato digital em uma venda qualquer, com cartão, Pix ou outras formas de pagamento, você vai em ações, acionar contrato DocSign, e quando pagar, que é quando eu envio, que é quando não muda mais essa venda, é quando eu pago. Ela não vai ter mais alterações, eu envio o contrato para todos os envolvidos. Respondendo a pergunta. Aí, sobre contratos, Guilherme, acho que a gente, não sei se tem mais pergunta, Ivana, porque agora eu não estou conseguindo ver porque eu estou pelo celular, mas não sei se tem mais pergunta, senão a gente pode seguir. Eu queria pedir para o Gilbert trazer também sobre lei do arrependimento, porque há muito questionamento de compra de passagem, as tarifas não reembolsáveis contratadas, e aí, 2 dias depois, o cliente vem com o CDC solicitando para a gente lá o cancelamento sem multas, né? Sim, na verdade, assim, a lei do arrependimento ela é regrada pelo Código de Defesa do Consumidor.
O Código de Defesa do Consumidor diz lá no artigo 49 que o consumidor tem um prazo de 7 dias para se arrepender, a contar da assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produto ou serviço ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Isso é o que o Código de Defesa do Consumidor diz. Aí a gente vai, né, trazer isso para a realidade do turismo em contrapartida com a resolução da ANAC, a resolução 400 da ANAC, que diz que o usuário poderá desistir da passagem aérea adquirida sem qualquer ônus, desde que o faça no prazo de até 24 horas a contar do recebimento do seu comprovante. É uma briga que a gente tem nesse conflito aí de normas e regramentos, que o que o judiciário tem aceitado, de forma assim, massificada, é realmente o CDC. Então, assim, já teve diversas discussões com as companhias aéreas, né, que buscam se apoiar na resolução, mas, como o CDC é uma norma que está superior a essa resolução da ANAC, os juízes não têm dado preferência para essa resolução da ANAC e sempre executam essa questão do CDC, dizendo que o consumidor tem, efetivamente, os 7 dias para arrependimento. Mas é importante, né, Gilbert, só, desculpa te interromper, o que é importante entender é que o direito do arrependimento é só quando a compra é feita fora do domicílio comercial. Então, se você atende o seu cliente, o seu consumidor, na sua agência, na sua mesa, no seu balcão, não existe direito de arrependimento. Por quê? Porque a legislação entende que ali o cliente tirou todas as dúvidas que ele tinha direito, né? Ele pressupõe que tem uma maior clareza na compra, e por isso se criou o direito de arrependimento para compras à distância. Então, isso que é muito importante entender. Compras feitas, independente se de aéreo, hotel, receptivo, o que for, compras feitas pessoalmente, presencialmente, o direito de arrependimento não se aplica. Exatamente. É o período de reflexão que eles falam, né? Quando a pessoa compra alguma coisa sem estar ali presencialmente, sem ter os esclarecimentos necessários. Mas se a venda for feita, se a venda não é no e-commerce, se é uma venda feita não presencialmente, mas não é e-commerce, o cliente tem direito à aplicação da lei do arrependimento ou não, Gilbert? Porque é aí que que mora a maior parte. Tem. Tudo que não seja presencial. Fisicamente na agência, né, qualquer outro lugar que diretamente a venda ali, ele tem esse direito ao arrependimento. Tá. Agora eu vou para a parte prática, que é o que cai no nosso dia a dia todo dia, né? Beleza, o cliente tem direito à lei do arrependimento, a companhia aérea não aceita a lei do arrependimento. Para quem que fica as despesas de multas? Então, nas ações judiciais, o judiciário entende que a cadeia de fornecimento é composta por todos os agentes que participaram dessa venda. Então, mas o importante é destacar, só Gilbert, desculpa, só acho que aí não é nem tanto do consumidor que o Cordeiro está perguntando, mas é da relação da cadeia de fornecimento. Quem fez a escolha em fazer a oferta por um meio que não seja físico, assume o risco dessa escolha em fazer oferta que não seja um meio presencial. Tá? Então, acho que isso é bem importante ficar claro, que é uma questão de risco de negócio. Sobre exatamente esse ponto, Ivana, que é importante, porque é aí que acontece, e é importante que todo mundo aqui esteja ciente, né? Que fez isso. A lei diz que, como é uma finalidade com fins lucrativos, tanto a BWT quanto o agenciamento, na ponta, ambos responderão por reembolsar esse cliente, caso a gente não dê o reembolso, e o cliente ingresse na justiça, comprovando que ele aplica-se a lei do arrependimento. Nesse caso, nós e a agência que comercializou, interveniente, seremos imputados a responsabilidade de pagar 50% cada um o reembolso para o cliente. Então é importante entender que, a partir do momento que a gente vende online, tanto nós quanto vocês, a gente está assumindo esse risco. E por isso que é tão importante estar muito claro. Tá, Gilbert, mas se eu tenho claro que a tarifa era não reembolsável, se está muito claro que a tarifa não é reembolsável, se eu tenho um contrato assinado e o cliente quer usar a lei do arrependimento, mas que a ANAC não aceita, que a ANAC não dá. Qual que é a orientação que eu passo? Entrar em contato com a companhia aérea e solicitar o reembolso através da lei do arrependimento. Com a negativa da companhia aérea, a gente demonstra que é uma negativa exclusiva da companhia, com base na resolução que ela entende ser correta,
e que não há uma negativa, né, não há uma intenção nem da agência, nem da operadora, ou nem da consolidadora, seja o que for, em lesar o cliente, ou não reembolsá-lo, ou, né, negar essa vigência da legislação do CDC. Por isso que, assim, ó, é muito importante, que eu sempre falo para todo mundo, mas vocês tentaram falar com a companhia aérea? Mas é não reembolsável, a política deles é essa. Não importa. Pergunta para a companhia aérea, pergunta para o hotel, para a gente ter essa prova da negativa do fornecedor. É que aí não tem resposta, né, Gilberto? Vamos lá. Mas é que aí a companhia não tem canal de resposta para esse tipo de situação. Aí que a gente fica nesse vácuo aí, né? Tem aqueles chats, né, Cordeiro? A gente utiliza muitas provas daqueles chats negativos da companhia aérea com relação a isso. Inclusive, assim, ó, várias vezes foram questionados, mas por que não pode ser feita a aplicação dos 7 dias? E daí eles respondem lá com todas as letras, não, porque a resolução da ANAC é essa. E aí esse é um ponto de argumento para poder, né, mitigar essa responsabilidade tanto da gente quanto da operadora. Dá para discutir em caso tenha tudo, né? É isso. Sim, exatamente. Uma outra forma até que a gente conversou esses dias, né, Gilber, ainda existe o consumidor.gov, que foi uma ferramenta criada pelo governo na época da pandemia, principalmente para essas discussões com companhias aéreas. Eles eram os principais clientes desse sistema, desse serviço do GovBR. Então, muitas vezes, não nós, enquanto empresa, nem agências, mas o consumidor pode entrar diretamente pelo GovBR, no consumidor.gov, e questionar a falta de devolução, porque aí a companhia aérea é obrigada a responder diretamente para ele com um acompanhamento do próprio sistema do governo. Às vezes isso também nos fortalece enquanto empresas, né? Nós e vocês, BWT e agências, para ter uma resposta direta da companhia aérea e o consumidor acionar diretamente a companhia aérea. Claro, a gente está focando aqui em companhia aérea, mas a gente sabe que tem alguns problemas também com hotelaria de tarifas não reembolsáveis, mas eu acho que esses a gente consegue ter um pouco melhor, tá? Explicar. Aí tem várias perguntas, Ivana, que assim, dá para fazer um documento para o cliente assinar, onde eles afirma a escolha da preferência de tipo de tarifa que foi contratado? Sim. Sim. É essencial, na verdade. Sim, mas isso não tira o direito de arrependimento, tá? Mesmo esse documento não exclui o direito que ele tem assegurado em lei de se arrepender em 7 dias da compra. O documento mas os casos que assinado... são tarifa light ajudam muito. Ajudam, nossa, de forma primordial, porque daí você demonstra para o passageiro que foi uma escolha, para o passageiro não, demonstra para o juiz que foi uma escolha do passageiro. Ele optou, e assim, ó, a grande questão que eu sempre demonstro nas minhas DBs é que assim, é tarifa light não reembolsável, tá, e o que tem? Tem que demonstrar que o cliente tem um bônus nisso. Não é porque ele escolheu uma tarifa light porque era mais fácil, não, porque ele tem esse bônus, é um valor mais barato, então assim, ele tem uma vantagem nisso. Como que mostra isso? Oferecendo a tarifa full, né? Tem que, aí se a gente conseguir contextualizar isso, dá certo, né, Guilherme? Exatamente. Fala, o cara tinha lá a oportunidade de comprar uma de 1.500. Ele optou por essa de R$1.000. Ele teve R$500 de benefício nisso tudo. E agora ele quer cancelar e ter o dinheiro de volta? É complicado. Deixa eu responder algumas perguntas aqui do chat, só para a gente não passar. Nesse eu ia caso... falar... Pode falar. Vai lá, Cordeiro. Vai você. Que tem ali umas perguntas sobre se o seguro cobre. Seguro, a gente vai ter que fazer em outra oportunidade para falar disso. Por quê? Alguns seguros estão vendendo aí um plano de cancelamento any reason, que, em tese, diria que ele vai reembolsar as multas se o passageiro cancelar a venda e, por qualquer razão, é o nome do seguro, né? Mas que não na prática não é exatamente bem assim. Tem uns contextos e condições específicas. E aí, é mais fácil a gente tratar em um assunto novo, abordar numa nova pauta com o nosso parceiro de seguro, que é a Universal Assistance. Então, essa resposta, Flávio, desculpa, mas eu não tenho todas as informações para poder te responder, tá? Desculpa, Ivana. Imagina. Vamos lá. O João Guilherme comentou como que entraria em contato com a companhia aérea. Eu entendo que seja, se comprou com a operadora, se comprou com a consolidadora, né? Pelo canal que comprou, eu respondi ali. Pelo canal que comprou, isso. A Fabiana pergunta, é meio confuso, se existe a lei de arrependimento de 7 dias, porque a companhia aérea e o hotel não reembolsam. Então, de novo, porque a companhia aérea e o hotel, eles colocam esse produto no mercado, mas a lei do arrependimento, ela é vinculada exclusivamente ao consumo.
né? Ela é uma lei do consumidor. Então, como é feita a venda para o consumidor, é uma escolha da empresa em que faz essa oferta para o consumidor, entende? Por isso que ela existe e elas não são contraditórias, porque é uma escolha da empresa em fazer uma venda à distância. Perfeito. É que a gente também não entende, viu? Quem não é da área jurídica, eu também não entendo. Por que se é proibido por lei, por que um fornecedor pode comercializar? Eu também não entendo, mas é assim que funciona a lei, infelizmente. É que, Eu na tenho que verdade, dizer. assim, é um conflito de normas, né? A gente Pois tem, é, mas é que deveria ser não é unificado, devia ser especificamente pacificado, devia ser sim. conversado. Olha, se o Código de Defesa do Consumidor não permite, não pode ser comercializado, vai ter que seguir a lei. Tinha que ser assim, né? É injusto. Concordo com Exatamente. todos vocês. É injusto, é uma sacanagem, mas é Mas a assim que é. Fabiana entendeu o que ela me disse ali que entendeu, Sim. mas é injusto. Do chargeback aqui também tem uma pergunta, Cordeiro, acho que você não respondeu ainda. Quando compra A para o gente ia WhatsApp e falar. quer comprar, quer cancelar, A gente ia pode falar falar. do chargeback, no. É que a gente falou de opções e tarifas de produtos, que é importantíssimo deixar claro as opções de tarifas de produto. E aí, sobre o chargeback, é outro tema que é bem delicado e que é chato e que é importante. O chargeback, para quem não conhece, eu vou explicar e contextualizar. É quando o cliente pagou no cartão e ele entra com uma disputa falando assim, olha, eu não comprei esse produto, eu tive um desacordo comercial com esse fornecedor e não me entregaram o que eu contratei, ou ainda essa compra eu não reconheço, é uma fraude e não é minha, né? O chargeback é isso, é devolver a cobrança, né? A gente é estornado sobre a cobrança do cartão que deveria ser debitado para a BWT. Então, quando que isso acontece normalmente? Ou quando o cartão é roubado, eu tenho compras que foram realizadas no meu cartão e eu dou chargeback nas compras. E no nosso dia a dia acontece muito quando há uma discordância ou quando há fraude, né? E aí tem os dois pontos. A discordância. Quando é discordância, normalmente é porque é isso. O cliente quer cancelar, a gente fala que aplica-se multas, o cliente vai lá e dá o chargeback falando que há discordância, né? E aí entra essa discussão toda de multas e etc. Mas o que acontece na Mas, prática? Acho que pode falar, Ivana, desculpa. mas mais uma vez, acho que a resposta é objetiva, né? Se tivermos o contrato e a prova inequívoca da negociação e que ele aceitou as tarifas, a gente faz a apresentação dos documentos, porque na verdade o chargeback é uma disputa, né? A administradora do cartão, ela entra em contato com quem recebeu o pagamento para comprovar que aquela compra é devida. Então, quem recebeu o pagamento apresenta a documentação, como se fosse um juiz também, né? E apresenta a prova para a administradora. Se eu tenho o contrato, se eu tenho a negociação que o cliente aceitou aquela tarifa e que ele simplesmente agora quer cancelar e não aceita cumprir o contrato, a administradora do cartão, em geral, dá ganho de causa para a empresa. Por isso, mais uma vez, ter as provas e o contrato robustece, fortalece todas as partes em qualquer desacordo com o consumidor, tá? Então, é bem importante, mais uma vez, o contrato e os documentos. E aqui, mais uma coisa importante no chargeback. Normalmente a discussão não é por esse tipo de situação. Normalmente a discussão é porque nós, quanto estamos comercializando, vocês na ponta estão comercializando para o consumidor, a gente acaba sendo imputado a responsabilidade de garantir que ele é o dono do cartão. É também um absurdo, né? Eu acho um absurdo também, já vou falar. Mas a gente é imputado a responsabilidade de que a gente é o dono do cartão. Então a responsabilidade é nossa de que eu não posso obter esses dados de cartão e não pode transacionar por mim. Por isso a gente tem a tecnologia de link de pagamento hoje para todo mundo, né? Com 3DS, Mas, né? com 3DS, mas ainda tem cartões que não tem 3DS e ainda tem essa responsabilidade que eu tenho que garantir que ele é o consumidor. Porque o que acontece normalmente nas disputas de chargeback é um cartão de terceiro. É um cartão que não era daquele cara, que ele foi usado para isso. E aí isso caracteriza fraude. E aí, quando caracteriza fraude, esse prejuízo fica com a ponta que comercializou, e é assim que funciona em todos os segmentos da nossa indústria, né? Na consolidação, quando a companhia reclama lá um chargeback, vai devolver para a agência a cobrança, e assim funciona em todos os lados, né? Então é importante também ter toda a documentação, né, Ivana? E por isso que a gente sempre pede no contrato, né, Cordeiro, que tenha pelo menos um passageiro, o comprador e o passageiro
o comprador seja um dos passageiros ou que tenha o contrato também indica que o comprador está ciente. Claro que se utilizar um cartão de terceiro que não é nem do comprador, aí fica muito difícil a gente conseguir comprovar junto à administradora. Tem uma pergunta É interessante importante aqui, ter ó. uma autorização de utilização do cartão. A gente Mas tem tem uma esse pergunta. documento que é essencial para que seja demonstrado que a pessoa que está autorizando a utilizar o cartão assine, para que isso também dê um fundamento para eventual defesa de questionamento no futuro. Aqui tem uma pergunta interessante, que daí explica um pouco disso. Ó, a relação de chargeback. Se o cliente embarcou e a CIA não tem como comprovar que ele embarcou e que está agindo de má fé? Tem. A gente usa isso na disputa do chargeback. Só que aí que tá. Se o cliente for o dono do cartão, se aquele CPF, aquele nome for o dono do cartão, a gente consegue comprovar. O que normalmente acontece, o fraudador, normalmente, ele pegou um cartão de terceiro, falou que é dele, e colocou o nome de qualquer um lá e passou para nós. E aí não tem, daí o que acontece? A administradora devolve negativa, não explica os motivos, só fala assim, ó, então vou efetuar o chargeback porque não justifica essa tua desculpa aí. O cara embarcou, não é o titular do cartão. Eles não explicam isso, mas eles entre linhas fica escrito isso, né? Dão a entender isso. Então, de volta, né? A gente já teve casos que comprovou que o passageiro viajou com fotos no Instagram. Isso ajudou a defender o chargeback. Contratos e tal já ajudou a defender o chargeback quando não é fraude. Quando é uma má-fé. Mas essas má-fés, no nosso universo, é muito pouco. Sim. A gente tem muito mais fraude do que má-fé, né? Então, assim, por isso a importância de se conhecer, de vender para quem você conhece, não vender para qualquer um. Principalmente quem faz tráfego pago na internet, impulsiona pela internet, acontece muito na nossa indústria, né? E algumas características também que podem ser observadas, né? Geralmente, a fraude o cara compra de um dia para o outro, né? Para utilização rápida, né? Horários, né, mais caros. Então, sempre tem essa questão que não é uma coisa planejada. Você tem como identificar alguns aspectos. E tem algumas perguntas aqui que realmente são delicadas, mas eu vou responder de forma transparente e clara, como a gente sempre faz. No caso de chargeback com link de pagamento, quem é a responsabilidade? A responsabilidade é da agência. Lógico que a BWT está junto, mas a responsabilidade é da agência que comercializa, previsto em contrato. E não é com a BWT, mas é com todos os players da indústria, que vocês forem ler o contrato aí, qualquer outro concorrente da BWT ou qualquer consolidador que você for ver, é a mesma política. Os contratos são iguais. Inclusive, a gente valida todos os contratos aqui de praticamente todos os players do mercado para buscar a melhor solução, né? E a gente já revisou todos e todos contam a mesma cláusula. Não tem como saber que é fraude, é isso. O link de pagamento, a gente tem camadas de proteção. O que a BWT investe aqui diariamente para ajudar a mitigar esse risco, tanto para a BWT quanto para vocês? A gente tem o 3DS. Muitos dos casos, a venda com 3DS é aquela venda que pede autenticação em 2 fatores. Que pede a senha, o token ou uma prova de desafio, que eles chamam, que valida que aquele tipo de venda, valida que é o titular fazendo a compra, porque são informações que só ele tem. E isso garante e não é permitido chargeback nesse tipo de venda que é transacionado por 3DS. Entretanto, porém, todavia, o que mais acontece aqui é que a agência está passando o cartão do cliente e não tem os fatores de autenticação necessários para concluir uma venda de 3DS. E aí fica solicitando que a gente faça a transação sem ter o 3DS. 95% dos nossos pedidos são para esse tipo de situação. E aí a gente transaciona sem o 3DS e entende que você está assumindo total responsabilidade sobre isso. Porque é previsto em contrato. Então, assim, vamos lá. Eu tenho antifraude rodando, que analisa cada transação que tem suspeita com padrões, e ele faz consulta e liga lá, olha, vi que você passou um cartão na agência tal, via BWT operadora, para compra do pacote para destino tal, no dia tal. Você confirma a compra? E aí, se for confirmada, a gente aprova e tem uma camada de proteção. Tem a camada do 3DS, que é a mais garantida para todos nós, e tem a camada do antifraude. Então, assim, eu estou aqui buscando ser muito transparente, lógico, tentando esclarecer o máximo possível das perguntas, mas eu tenho que falar o que é o fato e o que está previsto em contrato, né? É isso. Gilber, não sei se tem mais coisas para a gente falar aqui, então... Na verdade, não, eu queria só mostrar algumas decisões, acho que fica legal essa questão de você contextualizar o que a gente está conversando. Eu posso até compartilhar minha tela aqui para a gente já demonstrar alguns cases ali. Eu vi que tem muitas perguntas ali, muitas perguntas interessantes que eu gostaria de responder, mas
Eu preciso O prazo de bater comprovação. O prazo de comprovação do chargeback ele é rápido, realmente. A gente tem bastante briga quando acontece. Ah, mas vocês não estão me dando tempo. É assim mesmo. Por quê? Porque entende que a gente fez a venda, o banco entende que a gente fez a venda, a gente tem todo esse documento na mão. E por isso eles dão 5 dias para a gente apresentar. Então, normalmente eu recebo isso, processo, e dou 3 dias para o cliente para processar, para me apresentar. Até porque a gente precisa de tempo para analisar os documentos que recebe e pedir complementação, né? Então, por isso que o nosso prazo, se a gente tem 5, a gente pede 3 para poder também, eventualmente, complementar o que for preciso, né, Cordeiro? Acho que é importante. É isso mesmo. E o Fred fala, isso tudo é muito louco. Eu concordo 100%. É absurdo. Chega a ser absurdo, mas não é nada muito diferente do que a gente vê todos os dias no Brasil, né? Infelizmente é assim. Gilbert, quer mostrar as ações que a gente teve sucesso por ter essa documentação aí, para a gente poder contextualizar um pouquinho e trazer boas práticas, né? Que acho que esse é o nosso principal objetivo, né? Compartilhar boas práticas, como se defender, como atuar no mercado tão competitivo de forma segura para mim, para os meus negócios, para a continuidade dos meus negócios, que é o que a gente preza sempre aqui na BWT, sustentabilidade acima de tudo, né? Exatamente. E assim, é informação, gente. Quanto mais for divulgada a informação, quanto mais for, né, todo mundo tendo consciência de cada um fazer o seu papel, as coisas tendem sempre a melhorar. A gente já tem visto isso até nas próprias decisões que estão mudando. Só tem uma questão aqui, Cordeiro, eu não consigo compartilhar minha tela, somente organizadores e apresentadores podem compartilhar. Bruno, consegue transformar o Gilbert em apresentador lá? Ou o Matheus, por favor? Eu tô pelo celular aqui, não tá fácil. Tá. Percalços. Eles estão vendo aqui. Tá. Eu espero que eu tenha respondido, Ivana, me ajuda se não respondemos todas as perguntas, mas a gente está tentando responder todas aqui. Se por acaso ficou alguma para trás que alguém tenha dúvida, manda aqui de volta, porque foram bastante perguntas. E é bom, a interação é fundamental, que ajuda a gente aqui a trazer solução, que é o nosso objetivo, ajudar aqui a esclarecer e dar suporte para que todo mundo tenha informação clara, né? É isso aí. Tem uma pergunta ali, ó, que tá escrito vencedor ali, não sei quem que é. Que ele está questionando sobre a questão do artigo 740 do Código Civil. O artigo 740 do Código Civil, ele trata de transportador. Se um consumidor de vocês vem falar, porque ele tem direito a reembolso por causa, né, do artigo 740, que fala que pode rescindir o contrato, aí você tem que explicar que a prestação de serviço de vocês não é transporte. Vocês estão fazendo um agenciamento de um produto de turismo. Então, o 740 não se aplica a vocês. Se ele comprar a passagem aérea direto com a Latam, direto com a Gol, direto com... Aí ele vai lá e pede o 740. Mas fora isso, a relação de consumo é entre a agência e o passageiro de produtos turísticos. É um agenciamento. E eu acho isso muito legal, né, Gilbert, da gente falar que isso a gente tem utilizado muito em algumas teses, que a BWT e as agências de turismo, elas prestam um serviço de agenciamento, né? Todos nós nessa sala somos prestadores de serviço de agenciamento, de organização de produtos turísticos. Todas essas, e de novo volta um pouco na lógica, e agora vocês vão gostar dessa lógica, o que vocês não gostaram lá da venda presencial e da venda online, esta lógica de que nós não somos os transportadores são as companhias aéreas. Ah, mas vocês vendem companhia aérea. Sim, a gente vende companhia aérea, mas nós fazemos o agenciamento e nós somos e temos direito a ser remunerados por esse agenciamento. Né? Isto também é bem importante. Por que são cobradas as multas nos cancelamentos? Porque houve uma prestação de serviço, houve o tempo de cada um envolvido nisso, em montar o pacote, em analisar o produto, em colocar o produto na prateleira, em atender o consumidor, em prestar as informações para o consumidor. E isto tem valor, né? Isso a gente tem uma nota técnica do Ministério da Justiça, inclusive no tempo da pandemia, e todas as leis da pandemia respeitavam isso, né? Respeitavam o valor do nosso trabalho. Então, isso é muito importante a gente lembrar sempre. A gente não está simplesmente vendendo, né? Se a pessoa quiser comprar direto, ela compra direto, a gente não impede isso, mas nós somos, sim, prestadores de serviço e esse serviço tem um valor e a gente tem que dar valor para ele, tá? Então, é muito importante quando questionarem da multa, já terem essa informação, que a multa, na verdade, são os nossos custos operacionais, é o nosso tempo despendido para atender aquele cliente.
Exatamente. E Gilbert, você já está liberado aí para fazer a apresentação. Eu vi aqui algumas respostas. Serginho também, pô, é foda porque é isso, a agência que paga a conta. Nós e vocês pagamos a conta, né? Porque a gente paga tanta conta aqui para poder prevenir. A gente tem tanta camada de prevenção e segurança para evitar fraude, que essa conta para a gente é em toda transação, né? É fogo, é bem assim mesmo, é difícil. O Eric também fala aqui, mas se o pagamento for via link, como que vamos saber se é fraude? Realmente, Eric, poxa, o que eu sempre tenho recomendado? A gente conseguir implementar o 3DS, mas a maior parte das agências nos pedem para tirar o 3DS porque está passando o cartão do cliente. E aí a gente fica nessa, né? Os nossos sistemas, em padrão, aplicam-se transações com 3DS. Se o banco tiver. Tem bancos que ainda não atendem 3DS. Banco C&A, normalmente banco loja aí, né, do varejo. Elas não têm tecnologia 3DS. Mas os bancos, como Itaú, como Bradesco e tal, todos eles possuem tecnologia 3DS disponível, então qualquer cartão Bradesco ou Itaú que for passado vai consultar no 3DS se for um padrão de link. Mas o que a gente mais pede aqui é isso, troca para mim, me dá o link aí sem 3DS, como é que faz? Porque tá pedindo autenticação, eu não tenho dado, o cliente não tá conseguindo. E aí começa a vir um monte de tipo de pedidos, né? Então, isso acontece bastante, tentando explicar aqui. Conseguiu, Gilbert, compartilhar? Sim, sim. Beleza. Ponto de bala aqui já. O Abídio pergunta sobre a BWT. Abídio, a gente não consegue auxiliar em eventual processo jurídico, porque é o seguinte, a gente auxilia na orientação que nem está fazendo aqui. Mas quando o cliente ingressa contra a BWT e a agência, a gente acaba que não pode fazer uma defesa junta, ou mesmo o escritório não pode fazer defesa porque há conflito de interesses. Ou pode haver conflito de interesse, né, Ivana? Acho que é isso. Então, assim, a gente busca alinhar a defesa junto à defesa da agência para que não fique um empurra-empurra. A gente já entrou, antigamente a gente entrava em defesas com agências sem estar alinhado, a agência jogava pra gente, a gente jogava pra agência, ficava os dois que nem idiota lá batendo a cabeça. E aí agora a gente busca fazer um alinhamento prévio, se for possível, a gente pede pro dono da agência, olha, vamos fazer um alinhamento, vamos fazer uma reunião para alinhar o que nós vamos falar, o que você tem de prova, o que nós temos de prova, para a gente juntar o que tem e falar a mesma coisa, porque nós dois juntos, tentando convencer o juiz, é mais fácil do que eu jogando contra você, né? Eventualmente, se não tiver conflito de interesse, a agência sim pode, o mesmo escritório pode representar as duas empresas, Exatamente. mas aí são contratos distintos, né? Que o advogado ou o escritório contatado vai fazer a análise se tem ou não conflito de interesse. Não tem nenhuma vedação legal para que um mesmo escritório represente duas partes no processo, mas tem essa questão sim do conflito de interesse que a gente eticamente eticamente a gente não pode praticar. Perfeito. Sim. André pergunta aqui sobre a taxa de serviço. André, o que a gente tem é uma norma do Ministério da Ministério Público, sei lá de quem, que a nota técnica do Ministério da Justiça. Isso. Que ela defende o agenciamento. Então ela defende que nós cobremos a nossa taxa de serviço em caso de cancelamento. Ou seja, o que a gente aplica sempre quando pede um cancelamento? Se todos os fornecedores cancelarem sem multa, eu vou reembolsar todos os valores, exceto 10% da BWT e 10% da agência. É isso que acontece. Tá? Vocês estão conseguindo e a gente evita chamar de multa também, né, Cordeiro? Acho que é legal a gente colocar isso para chamar de custos operacionais, porque são nossos custos mesmo. Despesas administrativas e operacionais é como a gente intitula na descrição, né? Multas são só dos fornecedores, né? Multas são se os fornecedores cobrarem, exatamente. Então, quando não há multas, há despesas administrativas e o reembolso normalmente é de 80%. A BWT, como não está em posse da comissão da agência, eu devolvo o que está em minha posse, que é o valor do fornecedor, né? E aí cabe a agência devolver ou não, daí dá para reter, né? Se defender nesse cenário aí. Se o cliente entrar na justiça, a gente consegue defender isso. Lógico que às vezes custa mais caro defender do que a comissão que é propriamente dita, né? Mas, enfim, é assim que funciona. Vai lá, Gilbert. Estão vendo aí minha tela? Casos judiciais. Isso. Ó, o primeiro caso que eu trago aqui é um juiz muito abençoado que entendeu a questão da tarifa light, que a gente desenhou praticamente na defesa e que a gente utilizou a resolução da ANAC, que foi com base na resposta da companhia aérea. E realmente, ele colocou ali, ó, tarifa light ou promocional costuma não autorizar o reembolso, circunstância informada ao consumidor no momento da contratação. É esse o ponto-chave, gente. A informação.
Precisa dar um zoom na imagem, não dá para ver? Tá bem pequenininha, não sei por que Sim. tá... não, a gente não Deixa eu mudar então consegue. para cá. Eu acho que a tua tela tá em pé, Gilber, e daí ela compartilha Eu como tela já... em pé. Compartilha a tua tela horizontal, não a vertical, por favor. Aí, tá melhor? Isso. Aí. Aí, nesse caso ali, a gente fala ali, ó, a parte autora solicitou cancelamento do reembolso após o prazo estipulado, quando o motivo de pedido de cancelamento trazido pela consumidora não há nexo de causalidade com qualquer conduta da ré. Diz respeito a questões pessoais por parte da consumidora. O cancelamento não se deve a qualquer conduta da parte ré. A gente demonstrou que não houve uma falha na prestação de serviços, que ele pediu o cancelamento depois e que a tarifa que ele tinha escolhido, que foi informada a ele, era uma tarifa light que não permitia o reembolso. Então, a gente obteve aí uma vitória nesse processo. No outro processo, a gente estava falando sobre a questão do quarto duplo standard. Essa é uma outra questão que tem que ser muito bem explicada. Às vezes o passageiro acha que quarto duplo, né, tem 2 quartos, ou, né, sei lá. E ali a gente esclareceu para o passageiro que era quartos duplos com apenas uma cama de casal. E daí ele estava alegando que não, que ele queria mais 2 camas, e, enfim. A questão toda foi discutida e o juiz entendeu que realmente não teve uma falha na prestação de serviço e que a gente conseguiu, né, mais uma vitória também sem danos morais ou danos materiais. Esse é um caso ótimo, né, Gilber, para a gente falar de tradução de linguagem de turismo para o consumidor comum. Sim, é um caso-chave. Porque a gente fala, tarifa DT, tarifa CHD, tarifa... Sim, sim. O consumidor comum não faz a menor ideia do que seja isso. Às vezes nem o próprio juiz, né? Às vezes o juiz viaja muito, mas às vezes não. Então, a gente precisa esclarecer, a gente precisa sempre deixar muito claro, na língua portuguesa, de preferência, né? Para que todo mundo tenha essa informação aí disponibilizada. Ó, a hospedagem ofertada foi a hospedagem disponibilizada às partes requerentes. Então, assim, ó, é isso, gente. Está no contrato, a gente demonstra que foi ofertado isso para o passageiro. Foi falado para ele, ó, o quarto é assim, o quarto é assado, vai ser assim, vai ser assado, e realmente a gente consegue demonstrar que não há falha na prestação de serviço. Aqui, já destacado que apesar de não constar no contrato, ficou comprovado as mensagens juntadas aos autos, aquilo que a gente estava discutindo antes. Mesmo que no contrato não estivesse toda a questão negocial, a gente conseguiu as mensagens informando a autora tinha ciência que a tarifa contratada era não reembolsável. Então, assim, a gente destacou o valor, a gente demonstrou que não poderia, e aí teve o prejuízo por falta de pagamento da autora. Então, assim, além dessa ação ela buscar uma indenização por dano moral e dano material, a gente fez, além da gente apresentar a defesa, a gente ainda fez um pedido contraposto de que ela efetuasse o pagamento para que a empresa não tivesse prejuízo, porque já tinha sido feito o pagamento para a companhia aérea. Então, a gente conseguiu também, nesse caso, a cobrança dos valores repassados à companhia aérea e ao hotel. Perfeito. Aqui tem 2 perguntas que eu acho que são válidas e bem importantes. A Aline lembrou aqui sobre cancelamento por saúde. Virou uma febre. Basicamente, 90 não, mas eu diria que 70% dos pedidos de cancelamento já vem com atestado aqui. E aí, origem de todo tipo, né? Desde o atestado do cachorro que está doente até o atestado da sogra, né? E do Sim. passageiro, enfim. E aí, assim, isso é relação comercial, por isso eu já vou atravessar e vou responder com o jurídico, porque na lei, se eu não me engano, né, eu não tenho certeza, se eu estiver errado, me corrijam, não diz nada que com doença tem que ser reembolsado, né? A lei não diz isso. Isso é uma relação comercial e políticas comerciais entre as empresas. As companhias, cada uma trata de um jeito. Então, algumas companhias aceitam e entendem permitindo reembolso, e há regras específicas, tá? Que têm que ser consultadas. Mas, de forma geral, se for uma viagem do titular ou de um dos viajantes, a qual impossibilita a viagem. O que é impossibilitar a viagem? O cara está expressamente determinado que não pode sair de casa. Ou ainda, doença infecciosa, contagiosa, né? Esses são os 2 cenários comuns que são aceitos, tá? Nas companhias aéreas. Aí com o hotel, aí entra outra briga. Depende do destino do hotel e do produto contratado. Por quê? Tem muito hotel que é flexível, no Brasil é mais fácil a gente conseguir flexibilização, mas há também hotéis mundo afora que não entendem e simplesmente falam, não tô nem aí com isso, o cara tá aqui, o apartamento tá disponível, pode vir e aplica-se multa.
Então, isso é uma relação comercial, a questão de cancelamentos por saúde, mas o que a gente recomenda aqui é sempre, primeiro, junte toda a documentação correspondente correta. E tem que vir com o que é uma documentação correta. Não pode ser atestado feito em papel de pão. Tem que ser um atestado com o CID do médico, com o CRM, com o CID da doença e o CRM do médico. E alguns CIDs de doenças são já automaticamente autorizados reembolso na Latam, por exemplo. Então a gente já cruza um com o outro e já consegue processar isso facilmente. Mas tem que estar atento e tem que cuidar. Não é com todo caso. E normalmente também, assim, meu cachorro fica doente, não vai dar reembolso. Minha sogra está doente, não vai dar reembolso se ela não for viajante. Normalmente permite o reembolso se o afetado no testado seja o viajante ou o cônjuge direto, né? Então, se for eu doente, viajando com a minha mulher, eu e minha mulher vou conseguir pedir reembolso. Todo o resto vai ter que pagar ou seguir viagem. Só para contextualizar isso. Só para complementar, né, Cordeiro, na verdade, a doença ela pode ser configurada como motivo de caso fortuito ou força maior, né? Tem entendimento para todos os lados, mas é um fato impeditivo de cumprimento do contrato por parte do passageiro, né? Então, isso também, por isso que é bem importante a gente estar com a documentação, como você colocou, para que a gente possa negociar junto aos fornecedores a isenção da multa, tá? Isto não se aplica para a prestação de serviço, porque a prestação de serviço, os nossos custos administrativos, ele é prestado no momento do fechamento da viagem. Então, nada impede que a prestação de serviço já prestada, claro que é no momento do fechamento e enquanto o passageiro iria viajar. Então, nada impede que a gente faça a cobrança dos custos operacionais nesse caso também. Mas, de novo, é uma decisão comercial, tá? Só complementando também ao que a Ivana falou, é importante ainda quando vocês passam isso para o passageiro, demonstrar que não é uma negativa por parte da agência, não é uma negativa por parte da operadora, eventualmente se a companhia aérea negar. Porque às vezes os passageiros colocam ou a agência só no polo passivo de uma demanda, ou só a BWT, ou então só a agência e a BWT, e deixar claro que quem que fez a negativa é a companhia aérea, e a companhia aérea tem que estar na ação, eventualmente se eles forem, né, ajuizar, para que ela possa responder por isso. Porque senão, né, fica só a agência e a BWT lá falando, olha, a gente passou para a companhia aérea e eles negaram. O juiz ele não quer saber, está todo mundo na cadeia de fornecimento, vai todo mundo responder, e daí depois, eventualmente, pode ser cobrado da companhia aérea uma ação de regresso. Aí, também, Gabriel, uma coisa que dá muito problema, e aí eu não sei nem responder também, porque isso aqui cada vez é uma confusão. A companhia cancelou o voo e não tem voo no mesmo dia. Certo. Ela quer impor, aí tem um monte de regra, né? Mas assim, cancelou o voo antes do embarque, ela tem que reacomodar, não tem que reacomodar, ela tem que fazer o endosso, vamos falar assim, que às vezes a companhia A não tem voo, mas tem com a B. E os caras não querem, né? Pra gente aqui, a gente não consegue fazer também. Normalmente sim, né? Normalmente se a companhia aérea cancela a viagem, ela tem que ou disponibilizar, né, outro voo nas mesmas condições, ou, né, passar para outra companhia aérea que ela tenha, sei lá, eles falam uma parceria, né? Mas como exige isso por lei? Como fazer exigir isso naquele momento que não tem tempo hábil de fazer nada e a companhia nega para nós? Porque a prática operacional, tanto da BWT, né, quanto acho que de todos aqui, é isso. A companhia nega e você fica de mão apertada, né? Basicamente falando para o passageiro se virar no aeroporto, porque isso é péssimo para nós, né? É o pior cenário. Mas é o que acontece, por quê? Porque não tem instrumento para fazer acontecer. E que elas falam assim, eu te dou direito a reembolso. É um absurdo, né? E daí todas as outras contratações que o passageiro fez ficam à mercê né, dessa involuntariedade aí da companhia aérea. No momento, Cordeiro, não tem muito o que fazer, né? Se a companhia aérea chegou lá e cancelou, o passageiro tem o direito de entrar com ação e pedir todo o ressarcimento e danos, né? O ressarcimento pelos pacotes, pelos demais produtos que ele adquiriu e uma indenização em relação a isso, contra a companhia aérea. Isso. E a gente, mais para frente aqui tem um caso que eu vou demonstrar para vocês que tá um entendimento maravilhoso já no STJ e que isso precisa ser divulgado e o pessoal precisa destacar bastante que está coibindo algumas questões das companhias aéreas. Beleza. A gente teve aqui. Que daí a gente pode encerrar, porque já estamos a 1 hora. Acho que teve bastante perguntas. Se a gente precisar, a gente marca outra. É legal a gente entender os temas. Nosso objetivo é fazer aqui com frequência esses webinars para trazer conteúdo, trazer informação. E desculpem
bastante assunto, a gente acabou, né, atropelando alguns, tem uns que a gente não tem resposta, como eu falei, mas que a gente é uma briga eterna aqui, mas a gente está aqui à disposição para tentar esclarecer o máximo e ajudar, né? Vai lá, Guilherme. Tá. Aqui, ó, o entendimento do STJ, no caso do serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, é circunstância que afasta sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo. O que isso tudo significa? O STJ está me entendendo assim, ó, a agência vendeu ao passageiro a passagem aérea e o voo foi cancelado, o problema é da companhia aérea. A agência, a operadora, elas não têm que estar no polo passivo da demanda. Então, o juiz saca, né, tira a agência e a operadora do polo e deixa somente a companhia aérea para responder. Isso já está consolidado, assim, não tem mais questionamento. Já chegou tanta ação lá no STJ que eles firmaram esse entendimento e que, assim, não tem nenhuma responsabilidade, nem a agência e nem a operadora ou a consolidadora, quando tem algum problema no voo que seja exclusivo da companhia aérea. Então, isso é um argumento que a gente sempre demonstra nas nossas peças e a gente sempre alega, né, claro, quando tem problemas, esse agora que você comentou que a companhia aérea simplesmente cancela o voo, muda o horário, né, ou prejudica de alguma forma o passageiro. A gente está extrapolando o horário aqui, mas eu tenho o Antônio com a mão levantada. Antônio, você quer fazer a pergunta? Oba, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como eu trabalho dentro do aeroporto, né, a gente tem uma agência aqui no aeroporto de Vitória, essa relação de cancelamento do voo, alteração, como é que a gente pode auxiliar? Eu, pelo menos, eu faço o auxílio da seguinte forma: eu verifico qual é o voo que tem naquele dia, eu printo e mando para o passageiro, ele negociar juntamente com a companhia aérea, para que ele possa ter o meu auxílio é indicar ele para que a companhia faça aquela realocação para ele. Mas a gente mesmo na hora, a gente não tem, até mesmo porque é quebrado o link, né? Isso A aí. gente não vai conseguir fazer essa mudança. Desculpa. E os sistemas das companhias não permitem fazer alteração sem custo ou comprar em outra companhia, né? É isso? Isso, aí o que acontece? É o passageiro e a companhia aérea fazer essa realocação lá, entendeu? Então você indica ali pegar o voo, porque às vezes o atendente da companhia X, ele está ali completamente enrolado, ele não quer ver, ele quer resolver o problema deles ali naquele momento. Mas se o passageiro chegar, ó, mas tem um voo ali pela companhia Y, tudo certinho, me realoca para lá que vai me atender, então eles vão fazer. Mas tudo aquele negócio, saber conversar e poder direcionar melhor o passageiro para que ele resolva diretamente com a companhia, porque a gente não vai ter mais link para resolver aquele problema, porque ocorreu naquela hora. Perfeito. É isso aí. E a gente tenta. Obrigado pela contribuição, Antônio. Acho que é importante. Bom, obrigado a todos. Eu vou ter que encerrar para a gente não extrapolar o tempo que a gente se propôs a fazer. Se a gente tiver novas necessidades ou se vocês acharem que é importante novos temas, por favor, tragam para o executivo de vocês quais são os temas que vocês gostariam para que a gente consiga pautar essas reuniões e que elas sejam produtivas. Eu acredito em conseguir uma reunião produtiva hoje. Os assuntos ficaram um pouco atropelados porque é bastante difícil explicar. Tem coisas que a gente não consegue explicar e não tem explicação. Gilbert e doutora Ivana, muito obrigado, os dois, pelo tempo e pelo tempo aí. Imagina, a gente que agradece, eu agradeço em meu nome, depois o Gilbert agradece em nome dele. Tem muita pergunta perguntando se vai estar gravado, o Bruno já me disse que sim, vai estar no nosso YouTube, né, no canal do YouTube da BWT. Acabei de mandar o link ali, por sinal, para quem não acessou ainda, acessa o canal do YouTube da BWT, segue lá e fica inscrito para poder acompanhar todas as matérias e todos os vídeos que a gente subir. Pode lá, Ivan. Estou deixando meus contatos aí, agradecer a todo mundo pela presença. Se tiver alguma dúvida, se quiser mandar e-mail, a gente fica à disposição aí no escritório para poder atendê-los e analisar eventualmente aí o que a gente possa orientar e ajudar a todos nesse momento. E agradeço, em nome do jurídico da BWT, a presença de todos. Estamos aqui para achar a melhor solução e atender melhor, né, os nossos passageiros e trazer segurança para o nosso setor. Então, obrigada aí pela presença e pela atenção. Muito obrigado a todos. Até mais.